Boa noite. O conceito de um imposto sobre a renda é uma inovação moderna e pressupõe várias coisas. Uma economia monetária, contas razoavelmente precisas, um entendimento comum de receitas, despesas e lucros, e uma sociedade ordeira com registros confiáveis. Impostos sobre riqueza, posição social e propriedade dos meios de produção eram muito comuns. Um dos primeiros registros de um imposto sobre a renda vem de 9 de janeiro de 1799, instituído na Inglaterra, para financiar a defesa contra Napoleão. Após a vitória, ele foi extinto, mas ressurgiu vários anos depois. O imposto atual foi instituído em 1922, após amplos debates com a proposta de financiar a saúde, a educação e o desenvolvimento urbano, com taxas variando entre 8% e 20%, com as maiores sendo pagas pelos de remuneração mais alta. O Ministério da Fazenda era o responsável pelo processamento e pela fiscalização das declarações. Com o aumento da população contribuinte em 1964, criou-se o Serviço de Processamento de Dados, o SERPRO, com a missão de executar o processamento das declarações. Alguns anos depois, 1968, por aí, criou-se a Secretaria da Receita Federal, atualmente Receita Federal do Brasil, com a missão de fiscalizar as declarações de imposto de renda. Sobre esse tema, nós vamos conversar hoje no programa Café com Leite com o Dr. Vitor Cassimiro, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aqui em Juazeiro do Norte. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje conversando novamente com o Dr. Vitor Cassimiro, falando sobre imposto de renda pessoa jurídica, nessa época, agora mês de abril. As exigências são tantas, mas somos obrigados e vamos cumprir. E ele aqui para tirar algumas dúvidas, prestar alguns esclarecimentos acerca do assunto. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre abrilhando o nosso programa a sua presença. Muito obrigado. A Receita Federal, em nome dela, eu agradeço mais uma vez esse honroso convite e a oportunidade de falar com o seu público para todo o Cariri. Doutor Vitor, vamos começar com esse problema. Olha, veja só, a declaração do imposto de renda, quando chega essa época, geralmente as pessoas se mobilizam. Eu comparo geralmente com o período natalino. Todo mundo se comove, todo mundo se envolve. E, na verdade, todo mundo se envolve realmente na época, durante o mês de abril, com as declarações de imposto de renda, com documentos, a preocupação assim é tanta. Mas eu sinto ainda como um dos elaboradores e feitores de declarações de imposto de renda, eu ainda sinto que existe uma grande fatia de pessoas que não sabem se são obrigadas a declarar. Vem sempre aquelas perguntas, e eu sou obrigado a fazer isso esse ano? Então o senhor tem assim, pode nos esclarecer, quem está obrigado a declarar agora em 2014? Há 7 condições que obrigam um declarante a cumprir essa obrigação. Eu vou citar apenas 2 que são as principais. Então, aquele contribuinte que teve, no ano de 2013, rendimentos tributáveis, que são os salários, as aposentadorias, os saques de previdências privadas, enfim, todos esses rendimentos, se a sua soma superar R$ 25.661,70, o contribuinte está obrigado a declarar, fazer sua declaração até 30 de abril de 2014. E também aquele contribuinte, independente do rendimento que ele tenha tido no ano, se ele teve o ganho de capital, se ele vendeu um terreno, uma casa, vendeu a participação societária que ele tinha numa eventual empresa, e ele apurou lucro, apurou o ganho de capital, vendeu por valor superior ao custo de aquisição, ele também está obrigado. Assim como aqueles que operam em bolsas de valores, né? Não raro, o contribuinte opera em bolsa de valores e pode até ter tido prejuízo, não ter tido rendimento, mas ele está obrigado a declarar. Há cerca de 500 mil brasileiros que operam diariamente na bolsa, então, independente dos rendimentos, eles têm que declarar. Aquela pessoa que recebe bolsa, um estagiário, eu diria, um estagiário, recebe uma bolsa, digamos, de uma determinada quantia, e digamos que hipoteticamente supere R$100 mil no ano. Está na obrigação, mesmo a bolsa sendo... Sim, se a bolsa não implicar contraprestação de serviço, ou seja, se não tem a prestação de serviço vinculada ao recebimento desse rendimento, ele é um rendimento isento. Vamos imaginar o aluno universitário que é um monitor, sei lá, de uma turma, ou que veio fazer uma pesquisa. Então, são rendimentos isentos. Se ultrapassarem R$40 mil no ano de 2013, ele está obrigado a declarar, mesmo que ele não tenha imposto devido nenhum, porque são rendimentos isentos. Aquelas pessoas que possuem imóveis,
imóveis rurais, ou então determinada quantidade de imóveis e recebe aluguéis, que mesmo que esses aluguéis não atinjam esses R$ 25.000, pelo patrimônio, ele está obrigado também? Sim, outro requisito é o patrimônio, que ele tinha posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2013. Se esse patrimônio ultrapassar R$ 300.000, o contribuinte também está obrigado a declarar. Você citava a atividade rural, é interessante, porque o contribuinte muitas vezes arrenda a sua terra. E esse arrendamento rural é um rendimento tributável. Alguns confundem e o tratam como um rendimento da atividade rural. Mas como não é você que exerce, você arrenda a terra a um outro, a um terceiro, então isso é um rendimento tributável, analogamente a um aluguel, por exemplo. E, consequentemente, é tributado. Consequentemente, é tributado. E mensalmente, né? Sim, todo rendimento recebido de outra pessoa física ou do exterior, né, já que a legislação brasileira não alcança países fora do nosso território, o contribuinte é obrigado a prestar contas por meio do Carnê-Leão. Então, ele tem que fazer uma apuração mensal. Né? Muita gente pensa que o imposto de renda é só agora, de março e abril. Né? Há muitos fatos, como o caso, por exemplo, dos rendimentos em bolsa de valores. O contribuinte tem que apurar os rendimentos no mês e quitá-los, se houver imposto devido, até o último dia útil do mês seguinte. Há exemplo também dos aluguéis recebidos de pessoas físicas e um caso que é cada vez mais frequente, pensões alimentícias. As pensões alimentícias, via de regra, são pagas por outra pessoa física. Para o contribuinte que paga, aquilo é uma dedução. Ele se deduz do imposto, se deduz da base de cálculo, aquele valor pago a título de pensão alimentícia. Mas para quem recebe, tem que prestar contas mensalmente. Né? Ele tem direito a se deduzir de dependentes, se houver, né? Ou do pagamento de outra pensão alimentícia, mas tirando essas deduções, ele tem que apurar o imposto e pagar. E tem até uma curiosidade. O 13º salário, que é a parcela do 13º salário que é descontada do pagador da pensão alimentícia, é uma dedução. Mas para quem recebe, é como se fosse um rendimento. Então, no mês de dezembro, se ele receber, se esse pensionista ou essa pensionista de pensão alimentícia receber dobrado, a apuração do imposto também tem que levar em conta. Não é aquele 13º não se aplica a quem recebe a pensão alimentícia. Entendi. Na verdade, a declaração, isso comumente se é discutido como se anualmente fosse, né? E é uma declaração, como o próprio nome já mudou, não é mais declaração de imposto de renda da pessoa física, é uma declaração de ajuste. Né? Declaração de ajuste, porque o imposto é tributado mensalmente. Né? Exatamente. Via de regra, né, a grande maioria dos contribuintes já cumpriu a sua obrigação principal, que é pagar o imposto. Já pagou de forma antecipada por meio das retenções mensais, mês a mês, de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. Então, apenas homologar. Esse momento agora, de março, abril, é o momento de você exercer o seu direito. Né? De você demonstrar aquelas deduções, porque nem todas as deduções você pode abater na apuração dessa apuração mensal, do pagamento da retenção na fonte. Mas, agora, de março a abril, você vai usar todas as deduções a que você tem direito, reduzindo a sua carga fiscal e, eventualmente, aumentando a sua restituição. Ou pagando as diferenças, se necessário, né? Ou pagando a diferença. Muitas vezes, doutor Vitor, o que acontece? Alguns contribuintes chegam para a gente e dizem assim, não, eu vou declarar para restituir. E eu digo, não, você tem que declarar por uma questão de obrigação, de prestar conta com o governo daquilo que você ganhou, ou daquilo que você tem a posse. Então, você não declara para restituir. A restituição, ela é natural por força da prestação da conta. Né? Então, se você pagou a mais, você terá o direito de restituir. Se você pagou a menos, você vai pagar a diferença. Exatamente. É o caso frequente dos prestadores de serviços ou daqueles assalariados que têm mais de um vínculo empregatício. Então, cada empresa ou cada tomador de serviço faz um pagamento individual, aquele prestador de serviço ou aquele assalariado, e vai fazer a apuração individual. Depois que, quando todos aqueles rendimentos forem somados, é muito provável que aquele rendimento suba para uma alíquota superior àquela que houve a retenção mensal, o que vai implicar num pagamento de imposto adicional. E o que ocorre com relativa frequência? O contribuinte deixa para a última semana de abril
para decidir, para verificar se ele vai ter imposto a pagar ou imposto a restituir. E ele muitas vezes desconhece que no dia 30 de abril não é apenas o último dia de entrega da declaração, é o último dia para o pagamento do imposto. E se ele tem um imposto a pagar e não tem aquele recurso, ele vai parcelar e vai pagar imposto com juros. Ou seja, então, ele aumenta a sua despesa. Além daquele custo tributário, uma despesa com juros. Lembrando que poderia ter sido evitada, né? E lembrando que corre um sério risco de errar na declaração, dada a emergência, o tumulto, o acúmulo de documentos, de papel, o próprio elaborador também está ali sobrecarregado no momento daquela declaração e cometeu uma falha que é natural, né? Nada de anormal, né? O que a Receita tem feito nesse particular de facilitar a entrega das declarações e especialmente nesse ano de 2014, é a possibilidade de o contribuinte ter uma declaração pré-preenchida. Que é uma das novidades, né, desse? É a principal novidade. Ela ainda não atinge a todos os declarantes, apenas aqueles que têm um certificado digital, que a Receita avalia ou estima em torno de 1 milhão de declarantes, né? Mas isso facilita muito, porque o contribuinte vai no site da Receita, entra no ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual. Lá ele tem acesso a essa declaração preenchida, que é um arquivo. Esse arquivo tem as declarações das fontes pagadoras, com os rendimentos que ele teve no ano de 2013, e tem também dados da declaração do ano anterior. Esse arquivo que ele baixa do site da Receita, ele carrega no programa Imposto de Renda 2014, de modo que praticamente tudo já está preenchido. Eu digo praticamente tudo porque ele continua tendo que verificar todos aqueles dados, fazer correções ou até complementar informações, né? Porque a obrigação sobre os dados declarados é dele. Ainda que ele receba essa declaração pré-preenchida, ele tem que complementar eventuais dados que não estejam contidos naquela declaração. Inclusive, dentro desse contexto, dessas novidades, vem a questão dos planos de saúde, né, que já está havendo a importação. Doutor, quantos vínculos, digamos assim, quantas declarações, quantos instrumentos a Receita tem para inserir na declaração pessoa física? Tipo assim, a DIMED, ela absorve as informações dos planos de saúde, das clínicas e hospitais, etc. Temos também a DIMOB, busca lá os aluguéis. Quantos instrumentos a Receita tem para levar? Porque a tendência, até o ano passado não tinha, agora nós já temos 3 aí, que é a DIMED, a DIF e... A Receita ela recebe informações de todas as fontes pagadoras que retiveram imposto de renda no ano anterior, recebe informações das instituições bancárias e financeiras, da movimentação financeira, recebe informações dos cartórios, a chamada DOI, recebe informações das imobiliárias ou administradoras de imóveis, recebe informações dos planos de saúde e outros prestadores, pessoas jurídicas na área de saúde. Agora, todas essas informações ainda podem ser acrescidas por meio de convênios com outros fiscos, por meio de informações que a Receita recebe de fiscos do exterior. Né? Não, eu digo assim, a tendência da Receita, da declaração pessoa física, ela veio preenchida. Ela veio esse ano pré-preenchida, ou seja, ela veio com as informações da DIF, das fontes pagadoras, ela veio com as informações da DIMED, né? E também... enfim, já veio com algumas informações. Mas isso, a tendência da Receita, pelo que eu vejo, essa declaração ela vir 80%, 90% preenchida, com todas essas demais declarações, com a DIMOF, da movimentação financeira, a DIMOB, a DOI, etc. Então ela já vai vir praticamente ali preenchida, para você fazer só os ajustes. Isso é um avanço, né? As pessoas precisam se preocupar com isso, no sentido de não deixar a decrédito dos cartões de crédito, né? Perfeitamente. Para não deixar falhas na sua declaração, porque eu presumo, você me confirme isso ou não, que um dos problemas da Receita, ou da malha fina nas declarações, são as declarações mal preenchidas. Sem dúvida. Nos últimos 3 anos, em nível nacional, houve um acréscimo de 7% no número de declarantes. Só que a evolução daqueles contribuintes que caíram na malha fina foi muito superior. 25% em 3 anos, em nível nacional. E em nível local ainda maior. Esses 25% de acréscimo de declarantes na malha fina se verificou só do ano passado para esse ano. Então,
em parte, são declarações mal preenchidas. Agora, qual é uma solução fácil para remediar isso? O contribuinte tem à sua disposição no site da Receita o portal ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual. Ele cria um código de acesso a partir do número do recibo da declaração do ano de 2013 e de 2012, de modo que ele pode, poucos dias depois de transmitir a sua declaração, verificar nesse site, no ECAC, como está o processamento da declaração. Se ela foi processada, ou seja, não tem qualquer crítica da Receita Federal, ou se ela está com pendência. Então, poucos dias depois, ele já vê se houve falhas, se houve omissões, se houve erros. Então, todo contribuinte poderia adquirir esse hábito de não apenas entregar a sua declaração ao final do prazo, do dia 30 de abril, mas também verificar, acompanhar o processamento da sua declaração, de modo que qualquer erro, qualquer falha nesse preenchimento, ele pode remediar antes de receber uma notificação da Receita, ou antes de receber uma intimação da Receita. Esse ano de 2014, aqui na região do Cariri e do Centro-Sul, até abril nós já enviamos cerca de 1.300 intimações. Esses são contribuintes que perderam a oportunidade de fazer uma retificação na sua declaração sem o pagamento da multa, né? Então, esse hábito que já poderia ter sido adquirido é que faz com que muitas pessoas ainda caiam na malha fina e paguem multas desnecessariamente, podendo retificar sua declaração antes do recebimento dessa correspondência da Receita. Estamos conversando com o Dr. Vitor Cassimiro, falando sobre imposto de renda, pessoa física, direitos e deveres e obrigações, e também sobre malha fina. Preencha a sua declaração de forma correta, declare aquilo que é obrigado. Faça, preste contas com o leão. Afinal de contas, ele vai estar sempre pertinho de você. Doutor Vitor, vamos saborear uma água mineral? Olha, seu papel aqui, uma água aqui para as cordas vocais ficarem mais tranquilas. Água mineral São Geraldo. Essa daqui é nossa, viu, doutor? Por favor. Obrigado. Para que nós possamos saborear água mineral São Geraldo. Vamos falar um pouquinho da água mineral São Geraldo? Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo, ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. E agora vamos saborear mais um cafezinho, né? Falamos aí da água mineral São Geraldo. Não fique desidratado, a água mineral São Geraldo tem a solução para você. Um abraço, dona Tarsila, um abraço para Júnior. E vamos, doutor, vou lhe convidar para saborear um cafezinho aqui. Esse ainda é café, doutor, desde nosso primeiro programa aqui, no 10 de abril do ano 2011. Nós ainda não temos, mas é um prazer servi-lo aqui. Um cafezinho quentinho. Nós vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Rapidinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando mais uma vez aqui com o Dr. Vitor Cassimiro sobre imposto de renda pessoa física, tirando a sua dúvida, trazendo novas explicações, as novidades que o leão sempre está ali, olha, preparado, mas ele não, é o único leão que não faz medo, doutor. Esse leão não faz medo, desde que você esteja atento, né? Se tem assim uma imagem de malha fina, quando se fala em malha fina, assim, no mundo profano que eu digo, fora da Receita, as pessoas, malha fina, as pessoas ficam com aquela apreensão, aquele medo, aquele impacto. Mas, na verdade, esse leão, ele é manso. Desde que você... Eu farei o seguinte comentário a esse respeito. É comum você verificar na mídia ou até numa conversa entre amigos, à medida que a Receita vai criando novos controles, né, surge a seguinte frase: a Receita está apertando o cerco do contribuinte. E eu digo que não, porque qual é o efeito que um controle adicional tem sobre o bom contribuinte? O efeito é zero. E como a maioria dos contribuintes é de bons contribuintes que prestam
as suas informações corretamente, eles não têm com o que se preocupar com a Receita, né? Então, a Receita é um instrumento de arrecadação. A função dela é arrecadar, né? E arrecadar de forma correta. Eu vejo essa semana nós estávamos conversando com o contribuinte e eu dizendo que o governo como um todo tem reduzido a carga tributária no Brasil. É muito alta ainda? É. Precisa ser melhorada? Não resta dúvida. Precisa ser reduzida? Eu, do meu ponto de vista, muito ainda. Mas tem reduzido o IPI, a nível de Estado reduzido os tributos estaduais, tem reduzido. Agora, o impacto, como ele é lento, as pessoas sentem lá na frente. Eu costumo até dizer aqui, quando conversando com os empresários, eu sempre uso esse exemplo aqui da seguinte forma. Olha, quando o governo diz assim, vamos reduzir o IPI da linha branca, por exemplo, ou de veículos, que seja, o que é que acontece? As grandes empresas usam um marketing diferenciado. Agora eu tenho o produto mais barato porque eu estou sem esse imposto A. Então ele passa a ter uma fatia do mercado mais ampla. Aquele de menor capacidade, o que é que ele faz? Ele fica calado e mantém o preço dele, mantém um lucro maior. Porque ele teve o direito à redução do tributo, mas ele não transferiu para o consumidor, que a intenção da redução do tributo é atingir o consumidor. Na mesma forma da progressão, na regressão, né? Então, muitos empresários não usam essa estratégia e, consequentemente, saem do mercado, perdem vendas e assim sucessivamente. Mas isso é um comentário que eu queria fazer aqui. Mas... Houve até em 2013, e que foi confirmado agora em 2014, um benefício para os trabalhadores. Então, aquelas empresas que querem cativar o trabalhador, querem mantê-lo satisfeito e motivado, elas têm a possibilidade de pagar participações nos lucros e resultados a esse funcionário. E essa participação, até, salvo engano, R$ 6.270 ao ano, ela é livre de impostos. Então, só pagará imposto, e é um imposto exclusivo na fonte, de caráter definitivo, né? Não será restituído na declaração, para participações nos lucros e resultados superiores a R$ 6.270 pela tabela que está em vigor. Aí é exclusivamente. E aí, a partir desse valor, entra numa tabela de exclusivo na fonte. Mas o trabalhador, e foi até uma bandeira das centrais sindicais, isso, né? De que a participação nos lucros e resultados pudesse também ter um tratamento de isenção, e até esse limite teve no ano passado. Pois é, então isso não deixa de trazer um benefício para a sociedade como um todo, para os trabalhadores de um modo geral, e, consequentemente, afeta de forma individual no bolso de cada um, né? Mas muitas vezes, dado ao volume de pessoas que atinja, ele não é tão visto, mas no cômputo geral, com certeza, né? Então, mas vamos voltar aqui um pouquinho sobre essa questão de pensão. Pensão é também sempre uma agulha no palheiro, é sempre um problema. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu pago pensão, eu sou um profissional liberal. Eu pago pensão e eu não declaro imposto de renda porque os meus rendimentos são eventuais. Eu sou, digamos, eu sou um médico, por exemplo. E eu pago pensão e eu não declaro. A minha esposa declara. Eu sendo dependente dela, eu posso abater essa pensão na declaração da minha esposa, eu sendo dependente dela? Sim, sim. O contribuinte que é dependente de outro, ele está dispensado de entregar a declaração. Não é isso? Certo. Então, mas eu digo assim, como os meus rendimentos, eles são aleatórios, ou seja, eu não tenho fonte de renda fixa, eu não tenho fonte de renda, mas como é que eu estou pagando? Não há como você deduzir, a dedução da pensão alimentícia é sobre os rendimentos tributáveis, se você não os declara, né? Então gera esse impasse, né? O que nós observamos é isso, que há, por parte de alguns contribuintes, uma certa informalidade, né? Então eles têm rendimentos que estão ali na informalidade, não estão escriturados, não estão declarados ao fisco, não aparecem. E aí, nesse caso, para quem não está formal, também não tem os direitos que quem está formal tem. Eu não poderia dizer que eu pago com o rendimento da minha esposa, não? Bom, entre marido e mulher, não é preciso provar que há uma transferência de recursos. Então, o caso mais comum nem tanto é o da pensão, mas o caso mais frequente que nós observamos é o esposo e a esposa que têm o mesmo plano de saúde, né?
Como a despesa só é dedutível por aquele quem pagou e que tenha tido por beneficiário essa despesa médica o próprio declarante ou um dos seus dependentes, e como é frequente também que o casal declare em separado, fica a pergunta, para onde é que vai a despesa da pensão, do plano de saúde? Vai para aquele contribuinte, para a declaração onde estiver o contribuinte. Então vamos imaginar que eu, como esposo, pague o plano de saúde da minha esposa. Ela declara em separado. Ela é que vai deduzir-se daquele pagamento de plano de saúde, embora ela não tenha pago. Por quê? Porque entre o esposo e a esposa, nesse caso das deduções, não é preciso demonstrar que houve a transferência de recursos. Por outro lado, se eu pago o plano de saúde para o meu sobrinho, nenhum dos dois vai poder se deduzir. Porque o meu sobrinho não é meu dependente, a menos que eu tenha a guarda judicial dele, e não foi o meu sobrinho que pagou a despesa médica. Fui eu que paguei. A menos que ele comprove que transferiu os recursos para o tio, né, o sobrinho para o tio, aí sim ele pode deduzir-se dessa despesa médica. Certo. Então eu não posso usar o rendimento da minha esposa, nesse meu exemplo, como fonte de pagamento para aquela pensão que eu estou efetuando. Porque vale o que constar na decisão judicial. Se a decisão judicial diz que o titular, quem tem o ônus de pagar a pensão alimentícia é o esposo, ele tem que oferecer esses rendimentos à tributação de modo a comprovar que pagou aquela pensão alimentícia. Ou seja, ele tem que provar que ganhou também, né? A Receita sempre vai se associar ao que constar na decisão judicial ou nos casos mais recentes em que é dispensada essa decisão judicial. Em alguns casos, o contribuinte obtém o divórcio e define a própria partilha de bens e as obrigações posteriores, como o pagamento de pensão alimentícia, em uma escritura pública escriturada em cartório. Direitos autorais, patentes, eu sou obrigado a inserir na declaração de bens? Sim, é um rendimento tributável, né? Então, aquele contribuinte que é titular de uma obra de arte e dela recebe royalties, né? Ou é um inventor, ele tem que prestar contas, é um rendimento tributável. Inclusive, inserir na declaração de bens, né? Na relação de bens. Sim, se aquilo lá integra o seu patrimônio, né? Se ele não alienou. Até porque é o que é a fonte de origem, aquilo, né? Sim. Então, quando é a questão das pessoas que viajam para o exterior, tem alguma obrigatoriedade, independente de rendimento? Passear, eu vou para o exterior, vou com frequência. Eu viajo demais para os Estados Unidos. Bom, quem viaja ao exterior não está sujeito ao imposto de renda por esse fato, mas há uma obrigação de prestar contas à aduana brasileira, que integra o FIS, integra a Receita Federal, se ele estiver portando dinheiro em espécie, em moeda, né, em quantidade equivalente ou superior a 10 mil dólares. Ele não é tributado por declarar essa quantia, mas se ele não a declara, ele está sujeito a ter todo esse valor apreendido e responder eventualmente penalmente pelo crime de evasão de divisas. Tudo bem. Mas o fato dele viajar, isso não quer dizer, precisa provar se ele tem dinheiro para estar viajando, né? Pelo fato de estar viajando, isso não implica no pagamento de imposto de renda. Agora, dentro dessas declarações desse ano aqui, essas novidades aí, a apresentação, eu lembro muito bem, num passado bem recente, eu datilografava, eu ainda sou do tempo de datilografar, sabe? As declarações de imposto de renda, e quando chegava na última linha, aí eu errava e tinha que refazer tudo de novo, olha só. Depois os disquetes, e a evolução, a entrega lá nos bancos, na Receita e tal, aí internet, e agora? Agora é a internet. A internet tornou-se, nesse ano de 2014, o único mecanismo possível do contribuinte transmitir a sua declaração. Até o ano passado, ele ainda tinha a possibilidade de, durante o horário comercial, dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica com um pendrive, um disquete, e entregar a sua declaração. A partir de agora, é somente pela internet. Outra novidade é a possibilidade de entregar a sua declaração, transmitir pelo MIRPF. M de imóvel e IRPF de Imposto de Renda da Pessoa Física. Esse é um aplicativo disponível naquelas lojas para quem tem smartphones e tablets, né, da Android ou sistema operacional iOS. Baixa um aplicativo chamado Pessoa Física. Nesse aplicativo vai constar lá o MIRPF. 90% dos contribuintes, se assim desejarem,
já podem transmitir sua declaração dispensando o computador. Basta ter o tablet ou o smartphone, né? Preenche no tablet, vai num café que tem Wi-Fi, transmite, já pode recuperar a informação do ano de 2013. Então, esse foi um pioneirismo da Receita Federal. Foi o primeiro fisco a eliminar as declarações em papel e agora a entrega física. Não, agora toda a entrega de declarações é pela internet. Que maravilha, né? Na verdade, a evolução ela vem chegando a cada muito mais rápido. Agora, eu como contador oriento a você, no momento da sua declaração, não deixe de imprimir uma via e guardar, porque para o fisco, se você não tiver documento, aqui o doutor que me corrija, se você não tiver documento para provar as razões da sua declaração, daquilo declarado, não tiver na posse desses documentos, fica difícil. Quem paga errado, paga 2 vezes. Quem faz errado, tem um compromisso, né? Esse comentário que você fez é muito pertinente, inclusive porque essa facilidade do tablet e do smartphone tem algumas limitações ainda. Uma delas é essa, não é possível imprimir a declaração pelo tablet, pelo smartphone, evidentemente. Então, qual é a alternativa que o contribuinte tem? Ele pega esse arquivo da declaração, transmite por e-mail, aí ele vai ter que ter o programa da declaração em um computador para baixar e imprimir a declaração. E do mesmo modo, o tablet e o smartphone não permitem a retificação da declaração, né? Somente para declarações originais. Declarações retificadoras ainda são apenas pelo programa IRPF 2014 que você baixa no seu computador. Falando em retificação, eu posso mudar, nós temos 2 modelos, né? Um modelo simplificado e um modelo completo. Certo. Eu posso, dentro do período da entrega da declaração, mudar de formulário? Mudar de modelo? Dentro do período de entrega das declarações, aquelas declarações no prazo, o contribuinte pode fazer qualquer alteração, né? E agora, após o prazo, vai vigorar a última apresentada. E essa talvez seja a decisão mais importante a tomar na declaração, no preenchimento da declaração. Ou seja, qual é o modelo que lhe é mais vantajoso? Resumidamente, aquele contribuinte que tiver deduções superiores a R$ 15.197,02, ele deve partir para o modelo completo. Se essas deduções são inferiores a R$ 15.197, ou ele não tem nenhum comprovante de dedução, ele deve optar pelo modelo simplificado, né? Isso o programa vai ajudar. Ele vai preenchendo todos os campos, sua identificação, os dependentes, os rendimentos, depois os pagamentos, e no canto inferior esquerdo da tela do programa tem lá muito claro qual é a mais vantajosa para ele, né? Qual a que ele tem direito a restituir mais, qual a que ele paga menos. Então, é muito simples para ele fazer essa opção pela mais vantajosa. Sempre que você vai preenchendo, realmente no campo, no lado esquerdo, aparece aquelas condições e é só fazer a opção, né? Sim. O que acontece é muitas vezes uma pergunta ainda inserida dentro desse contexto. As pessoas que estão fazendo opções pelo FIES, né, o programa de financiamento, através da Caixa Econômica para pagamento das faculdades e agora colégios também, e parece que já inseriram os cursos que não necessariamente cursos superiores. Exige-se na declaração, a Caixa Econômica, que os dependentes estejam lá. E eu não posso fazer essa alteração. E está se tornando difícil para os declarantes. Eu fiz a opção hoje, porque a minha melhor opção era o modelo simplificado, eu por ela optei. E lá na frente, mas tem um espaço lá para colocar os dependentes, não tem? Você não precisa excluir o dependente, né, para fazer a opção pelo modelo simplificado, né? Não precisa excluí-los necessariamente. Eu não tinha feito essa observação. Mas, doutor, nossa conversa está muito boa, mas vamos saborear mais uma água, né? É isso aí, estamos conversando com o Dr. Vitor Cassimiro, esclarecendo dúvidas sobre imposto de renda, pessoa física, malha fina, deduções, direitos, deveres, obrigações, prestação de contas com o Leão. Receita Federal está aí, mês de abril, de braços abertos, esperando por nós para que nós possamos prestar conta. E como disse o Dr. Vitor, se você tem consciência e está correto diante das informações que você está prestando, por que se preocupar? Sua preocupação só uma. Procure um bom contador para fazer sua declaração. Então, vamos saborear mais uma água mineral aqui. São Geraldo, para aliviar as cordas vocais aqui, para que a gente possa conversar mais um bloquinho sobre imposto de renda, pessoa física, né?
Enquanto isso, vamos falar agora um pouquinho do laboratório LAMIC. Afinal de contas, as despesas médicas as despesas que você faz também com o laboratório, estão lá, são dedutíveis do imposto de renda. Portanto, procure o laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço, Ivanilson, um abraço a doutor Ivanilson Júnior, a doutor Leonardo e a doutora Socorro e toda a equipe que faz o laboratório LAMIC. Doutor, vamos saborear mais um cafezinho, né? Cafezinho aqui sempre quentinho, que a gente possa saborear aqui enquanto nós vamos chamar um intervalo de apoio cultural, doutor. Por favor. Obrigado. Vamos chamar aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Vitor Cassimiro mais uma vez aqui, esclarecendo as suas dúvidas sobre imposto de renda pessoa física, doação, pensão alimentícia, declaração de bens, rendimentos tributáveis, não tributáveis, enfim, as novidades que todos os anos nós temos que nos preocuparmos para prestar conta com a Receita Federal do Brasil, com o Leão, e como cidadão brasileiro, prestarmos conta com o nosso país, né? Doutor Vitor, doação. Doação é um processo, é uma pergunta que sempre surge nos meios. Posso fazer uma doação para uma determinada instituição e dela serei beneficiado nos tributos? Essa pergunta é comum e eu lhe repasso. Bom, se for uma doação diretamente a uma entidade, em regra ela não é dedutível. É preciso que essa doação seja feita a um fundo. No caso, o Fundo Municipal da Infância e do Adolescente, o Fundo do Idoso, né, para que esse recurso seja gerido pela sociedade, pelos conselheiros, né, que vão definir os critérios para distribuir os recursos. Em algumas cidades do país, o contribuinte faz uma declaração, já há um acordo entre o fundo, já há projetos pré-aprovados. Eu não sei como se passa aqui em Juazeiro. Aliás, é até um alerta, porque no ano de 2013, só havia 8 cidades do Ceará que estavam com os seus fundos municipais credenciados na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para receber esses recursos. Uma delas era a cidade do Crato. Agora, Juazeiro não estava. Não sei como estará agora em 2014, mas a maior parte dos municípios cearenses não está sequer estruturado para receber esses recursos que estão disponíveis. É um direito do cidadão. Se ele quer contribuir com a sua cidade, destinar recursos para o idoso, para a infância, para o Fundo Municipal de Cultura, ele precisa desses fundos funcionando, né? É uma coisa que a sociedade tem que se organizar, porque a cidade está ganhando. Esse recurso, em vez de ir ao governo federal e depois ser repartido por todos os entes federativos, não, ele fica no município. Então, por exemplo, no caso de 2013, quem fez a destinação de parte do seu imposto devido, em até 6% do imposto devido, para o Fundo Municipal da Infância do Crato, o recurso ficou lá, né? Para resolver questões sociais que a população sabe que está carente no seu município. Até porque ela tem como controle. Então, por que esse mecanismo foi criado? Porque ele é democrático, ele permite que o contribuinte escolha que cidade vai destinar para o fundo. Ele, por estar como morador da cidade, ele conhece, sabe para onde está indo o recurso, sabe que ele está sendo bem aplicado e confia, né? O que ocorre também, em alguns casos, é que o Fundo Municipal faz um bom trabalho social, mas peca na prestação de contas à Receita. E aí o contribuinte, às vezes, vai parar na malha fina sem razão.
ele doou corretamente o recurso para o fundo é que deixou de prestar contas à Receita. E fica parecendo que ele não agiu corretamente. Então, alguns contribuintes já me relataram que deixam de fazer essas doações porque vão parar na malha fina. Mas eu digo que não. Continue destinando esses recursos. Se houver alguma eventualidade como essa, você vai lá e vai apresentar os documentos que você, de fato, fez uma destinação correta para o fundo municipal e você sai da malha fina. Né? Não deixe de ajudar o fundo por causa disso. Né? Muito bem. Então, não é necessário, ou melhor, a doação feita direto a uma instituição, hoje ela é inválida. Ela não é considerada um pagamento dedutivo. No sentido de dedução, né? Exatamente. Válida pelo ato, sim. As deduções, elas são até bastante aceitas pela legislação. Você pode doar não apenas em recursos, você pode doar bens e se deduzir disso do imposto de renda. Mas é preciso passar por toda essa formalidade. Em via de regra, tem que passar pelo fundo municipal, ou o fundo estadual, ou o fundo federal dos direitos da infância e adolescência. Isso está inserido também a questão do incentivo à cultura, também ao esporte. Nesse caso, depende de projetos pré-aprovados. Então, o interessado em receber recursos públicos para custear um projeto de esporte ou de audiovisual, de cultura, ele vai à Secretaria Municipal, tem que haver uma lei municipal, né, estabelecendo como é que vai funcionar esse fundo. Ele tem um projeto pré-aprovado, com essa habilitação ele sai nas empresas e nas pessoas físicas para captar esse recurso. Aí sim a doação direta pode ser tolerada. Então a doação ela deve ser sempre direcionada aos fundos. Isso. Né? E o senhor não tem conhecimento de que o de Juazeiro está regular? Eu não tenho. Em 2013 não estava, não recebeu qualquer recurso do imposto de renda da pessoa física em função de não estar credenciado na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. É uma questão para saber o que é que está havendo. Talvez esteja precisando de apoio. Fica um alerta aqui. Para que se organize, se estabeleça e que possa exercer esse direito a receber os recursos públicos. Tanto para quem deseja doar, para se beneficiar ou não da sua declaração, quem deseja doar por uma questão de humanidade, porque está fazendo bem, né? Como também para aquelas... E principalmente, doutor, eu iria até mais longe. É um avanço muito grande essa possibilidade, porque, em regra, você participa da vida democrática do país apenas pelo voto. No caso desse, não. No caso, você está definindo para onde você quer que parte dos seus recursos vão. Então, é uma espécie de democracia direta, participativa. Você vai lá como cidadão e interfere positivamente. E ainda pode ir lá e conferir se está sendo bem aplicado. Exatamente. Né? Todo recurso público deve ser auditado pelos tribunais de contas, pelos ministérios públicos estadual e federal, de modo que o contribuinte tem todos os mecanismos para exercer esse controle social do gasto público e efetuar denúncia ao competente se verificar que não houve uma correta prestação de contas. Né? Muito bem. Então fica aqui o alerta. E também para aqueles que trabalham com cultura, aqueles que trabalham que possuem, administram essas instituições, as instituições que integram o fundo, que fazem parte, essas instituições de apoio ao idoso, à criança e ao adolescente, a buscar também essas informações para saber se está regular. Aqui em Juazeiro do Norte, fiquei surpreso com isso. De fato, um fato assim até que chama-se a atenção realmente, o CRAT está extremamente regular. E Juazeiro, uma cidade como a nossa, não está. Isso é um ponto de interrogação que precisa ser extraído da nossa vida, do nosso meio, para que a gente possa saber para onde estão indo os recursos, fiscalização sobre os recursos da aplicação. Todo mundo sabe reclamar. Olha, todo mundo sabe reclamar que se chove, faz um buraco na rua, a culpa é do prefeito. Se fecha o buraco ficou mal feito porque botou pedra, era para ter botado asfalto. Então, para reclamar, somos excelentes. Agora, para fazer o bem, contribuir para que a coisa funcione de forma plena, são poucas as pessoas. Então, nós precisamos mudar nossa mente a respeito disso para que a gente possa... Tem alguns municípios, Leite, que criaram os chamados observatórios sociais. Um dos pioneiros foi a cidade de Maringá, no Paraná, e a Receita acompanhou esse processo e foi convidada a participar. De modo que a sociedade se organizou para acompanhar a execução orçamentária do município.
Então, começou a acompanhar as licitações, começou a acompanhar a execução do gasto público e a questionar por que aquele valor está diferente do mercado, por que aquela licitação é assim, é assado. E isso deu um ganho de eficiência na Prefeitura de Maringá que foi reconhecido até internacionalmente. Então, essas experiências são pouco conhecidas ainda, mas elas já estão aí. As pessoas estão cada vez mais atentas com os portais da transparência, né? E estão, muitas vezes, tomando a frente nesse papel que originalmente é da Câmara Municipal, dos vereadores, de fiscalizar as prefeituras, né? Tem mudado bastante, né? De qualquer forma, com esses mecanismos que estão sendo criados gradativamente, tem melhorado muito, mas precisa melhorar demais, porque as câmaras como um todo, eu não vejo assim tomando as iniciativas que de fato deveriam tomarem, né? E o cidadão em si deve fiscalizar, deve acompanhar, deve reclamar, de forma... Eu sou contra também esses movimentos agressivos de destruição, eu sou contra, né? Eu não pactuo com isso não. Eu sou a favor da busca da liberdade, da busca pelos seus direitos, mas sem destruir patrimônio público, sem destruir o direito de vida das outras pessoas, respeitando sempre esse ponto de vista. Nesse momento, né, de março e abril, que as pessoas estão preenchendo a declaração do imposto de renda, elas têm muitos sentimentos acerca disso, né? Alguns de revolta, outros de indignação. Por quê? Porque o imposto de renda é o imposto mais visível. Os demais impostos, a maior parte deles está dentro da nota fiscal, está dentro do preço dos produtos, ele é invisível. Ele né? é invisível. Muitas vezes nós não o vemos. Né? Agora, por conta dessa invisibilidade dos tributos que estão no preço dos produtos e que não são claramente conhecidos da população, é que muitas vezes não se exerce essa cidadania tributária. As pessoas, muitas delas, sequer sabem que pagam imposto, que ao consumir um produto estão pagando imposto. Então, a coisa mais comum, pergunte a uma criança quem é que paga pela escola pública. Eu faço muito essa pergunta para eu vejo uma criança na rua, ela responde assim, ou é o prefeito, ela tem a noção de que é o prefeito quem paga a escola pública, ou seja, o prefeito é o homem mais rico da cidade e ele paga toda a educação pública do município. Ou então ninguém paga. Ele não paga mensalidade na escola pública, então ninguém paga. Essas são as duas respostas. Então, como ninguém paga pela educação pública, ninguém cuida. Então é por isso que a cadeira está quebrada, é por isso que o banheiro está ruim na escola, porque como não é de ninguém, ninguém paga. Então, essa ausência de cidadania tributária, de saber que você paga o imposto e que você tem o direito a cobrar, gera uma série de problemas, né, no bem-estar da comunidade. Doutor, mas olha, o Estado do Ceará tem um programa de orientação tributária nas escolas, que eu acho maravilhoso, já implantado no atual governo. Achei isso aí um magnífico. Outro dia entrevistei a doutora Bruna aqui no programa Café com Leite da Previdência Social, e eles têm também lá um programa de incentivo de orientação escolar sobre Previdência Social. Achei isso assim muito importante, porque partindo do princípio de que as coisas vão lá para a sala de aula, os nossos filhos vão chegar em casa conscientes das obrigações, sabendo o que é que se faz e já crescem com aquela mentalidade diferenciada. Então, se você pega agora, daqui a 4 anos, mais 4, esse garoto tem 16, 20 anos, então ele já vai ter consciência das suas responsabilidades e vai chegar numa maturidade já bem diferente, né? Rapidinho aqui eu quero falar sobre marcas e patentes. Marcas e patentes apoia o programa Café com Leite, né? Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. É isso aí. Agora doutor, vamos soltar mais uma perguntinha. Ganho de capital. Ganho de capital, as pessoas sempre confundem. O que é ganho de capital? É porque eu tenho dinheiro e investi, comprei, é capital? Não. O ganho de capital, ele é tributado. Quando é que isso ocorre? Bom, o ganho de capital, ele indica que esse rendimento não é oriundo do trabalho, e sim do capital.
Ele ocorre quando o contribuinte, por exemplo, vende um bem imóvel, um terreno, uma casa, né, um apartamento. E, como o custo de aquisição não é atualizado, a legislação não permite você atualizar o custo de aquisição, em regra, essa venda se dá com um valor superior ao custo de aquisição, de modo que houve a apuração de um ganho de capital. O contribuinte baixa um programa chamado GCAP, né, ganho de capital, no seu computador e preenche a data de aquisição, a data da venda, que tipo de bem é, qual foi o valor da aquisição, qual foi o valor da venda, e com mais um ou dois campos como esse, o programa faz todo o cálculo. O contribuinte tem uma série de descontos, ele não consegue calcular esse ganho de capital sozinho, é uma fórmula muito difícil, ele precisa desse programa, mas ele é simples de preencher. E ele tem que, se ele vendeu o bem agora em março, até o último dia útil de abril, ele tem que recolher na alíquota de 15%, né, o código 4600, ganho de capital, caso haja essa venda em valor superior ao custo de aquisição, né? Tem algumas isenções também, né? Nem sempre ele está obrigado a recolher. Por exemplo, se é um imóvel residencial vendido para aquisição de um novo imóvel residencial e essa aquisição se dá em até 180 dias, e todo o produto daquela venda inicial é aplicado na compra de novo, pode ser um ou até mais de um imóvel residencial, esse ganho de capital é isento, desde que ele seja usado uma vez a cada 5 anos. Se você tem um único imóvel, e esse imóvel é vendido no valor até R$440 mil, qualquer que tenha sido o ganho de capital, ele é isento, desde que seja um único imóvel, né? E também os bens de pequeno valor. Se você vende um terreno, por exemplo, um terreno pequeno, no valor até R$35 mil, se houver ganho de capital, ele está isento. Mas tudo isso tem que ser declarado. O programa, você tem que baixar o programa ganho de capital da mesma forma, porque é o programa que vai dizer se é isento esse rendimento ou não. E é ele quem vai facilitar o preenchimento da declaração do ano seguinte. Você vendeu agora em 2014, você baixa o programa ganho de capital 2014, vai gerar um arquivo que vai ser importado para a declaração do imposto de renda da pessoa física em 2015. Ele já vai mostrar que aquele rendimento foi isento, que aquele é de tributação exclusiva. Ele preenche automaticamente a partir dessa importação de dados. Ele diz se tem que ser pago ou não, né? E como nós conversamos no início, a declaração mensal. Se esses fatos ocorrerem de forma mensalmente, você já tem que prestar contas. Por exemplo, como ele citou aqui, se você vende um bem até R$35 mil, dentro do próprio mês, né? Isso, no mês, exatamente. Doutor, eu posso lhe perguntar. Em janeiro eu vendi um bem, fiz uma operação de ganho de capital em janeiro por R$30 mil. Em fevereiro eu fiz outra por 20. Na outra eu fiz outra por 35. Eu vou ser tributado? Esse valor de R$35 mil é o valor do bem vendido, não o valor do ganho de capital. Se houve... Eu posso ter 12 isenções. Pode sim. Passar, né? Pode se sim. tiver. É interessante isso. Já no de 440, se eu tiver um único imóvel, então eu não vou fazer essa operação 12 vezes, né? Exatamente. Muito bem. Conversa boa, maravilhosa, dúvidas aqui sempre sendo bem esclarecidas aqui com o Dr. Vitor Cassimiro, que todos os meses de abril está aqui. Espero novamente no próximo ano contar com ele aqui para tirar mais dúvidas sobre vocês. Se houver interesse de você, telespectador, manda um e-mail para a gente conversa mais, bate um papo, tira dúvida. E vamos conversar mais com o Dr. Vitor Cassimiro. Mas, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, aqui conversando com o Dr. Vitor Cassimiro, a quem eu quero agradecer demais a sua presença, que sempre abrilhanta e traz grandes informações para você, telespectador. Para nós que fazemos o programa Café com Leite, Dr. Vitor, muito obrigado por tê-lo aqui novamente no programa Café com Leite. A Receita Federal agradece mais uma vez esse convite e manda um alerta a todos os contribuintes, aos cerca de 70 mil contribuintes que devem prestar conta